Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Quarta-feira com alguns jogos bem interessantes, os jogos da Champions League, oitavas de final, jogos de volta, tá? Entre o Atlético de Madrid e a Inter Milão. A Inter de Milão que ganhou lá na Itália de 1-0. Tem também o jogo do Borussia Dortmund e PSV, que foi 1-1 o primeiro jogo e agora vai decidir lá na Alemanha. E outros jogos bem interessantes que eu vou passar para vocês, tá? Além disso, tem a nossa duplinha do dia, uma duplinha que está bem conservadora, com a odd de 1,56, para a gente continuar aí nessa sequência de greens, que está bem bacana, beleza? Agora indo aqui para as nossas análises, a gente vai ser bem breve. E o primeiro jogo que eu vou trazer para vocês é o jogo entre o Levante e o Andorra, um jogo às 15 horas, na segunda divisão da Espanha, tá? Aqui a gente tem a odd de 1,93 para a vitória do Levante e a odd de 3,70 para o Andorra. O Levante, ele é o 11º colocado, é um time de meio de tabela, tá? Um time que em 29 jogos ganhou 10, empatou 12, perdeu 7, marcou 35 gols e sofreu 34, tá? Tem 42 pontos. Enquanto que o time do Andorra, em 29 jogos ganhou 7, empatou 7 e perdeu 15. Marcou 24 gols, então menos gols do que a quantidade de jogos, e sofreu 38. Tem 28 pontos, então o time que está lá embaixo. Porém, o destaque aqui para a nossa bet é os jogos fora de casa da equipe do Andorra. O Andorra jogando fora de casa, ele ganhou em 15 jogos, ele ganhou apenas 1, empatou 4 e perdeu 10. É um time que vem muito fraco. E se a gente pegar os últimos 5 jogos, a gente vai ver que ele não marcou nenhum gol, perdeu 4 e empatou 1, tá? Então aqui, sendo bem direto, a gente vai trabalhar a favor do Levante, porém não na vitória seca do Levante, e sim do empate anula, que está com a odd de 1,35 lá na Bet365, para você colocar no bilhete, beleza? Agora indo para o jogo aqui no Brasil, o jogo de Copa do Brasil, já no finalzinho do dia, às 21h30, o jogo entre o Juventude e o Paysandu. Aqui a gente vai ser bem direto, a gente vai seguir o indicativo do mercado, que é o favoritismo da Juventude. Juventude que é um time que voltou aí à primeira divisão, então é um time que tem um investimento alto. E aqui na Copa do Brasil a gente sabe que o retorno financeiro muito alto e o Juventude jogando em casa realmente tem esse favoritismo, porém a gente também vai indicar o empate anula a favor do Juventude, tá? Deve estar pagando 1,25, isso aí para você colocar no bilhete. Agora começando os jogos mais pesados, que são os jogos lá da Champions League, a gente tem o jogo entre o Atlético de Madrid e a Inter de Milão. O primeiro jogo, a Inter de Milão venceu por 1-0, tá? Porém, o Atlético de Madrid jogando em casa é um time muito forte no campeonato espanhol, tá? Na La Liga, se eu não me engano, ele é o segundo colocado jogando em casa. É um time que vem de muitas vitórias. A gente pode até puxar a Race aqui para confirmar isso. Ó, é um time que nos últimos 5 jogos ele ganhou 4 e perdeu 1. É um time com um ataque muito bom. Porém, a Inter de Milão também é muito forte. É um time que está liderando de ponta a ponta lá na Itália. E, para mim, a Inter de Milão realmente tem esse favoritismo aí que foi dado aqui na hora de 2,19, tá? Mas o Atlético de Madrid precisa ir para cima. E como é um jogo que ele já está perdendo, ele vai precisar ir para cima. Eu acredito que seja um jogo para gols. O mercado ele não está dando essa expectativa tão alta de gols. Tanto é que ele está dando a odd do over 1,5, 1,37. Mas aqui vai ser o nosso indicativo, tá? Over 1,5 nessa partida do Atlético de Madrid e a Inter de Milão. Outro jogo com expectativa de gols é um jogo lá na Ligue 1, que é a terceira divisão da Inglaterra. Aqui já é um jogo de campeonato, de pontos corridos, então é um jogo mais tranquilo para a gente trabalhar, onde a gente tem indicadores aí favoráveis, H-score alto, a gente tem médias de custo de gols boas, quantidade de gols marcadas e sofridas das duas equipes boas, e aqui o nosso indicativo vai ser o over 1,5, pagando 1,25 para você colocar no bilhete. Outro jogo que a gente também vai buscar o over 1,5 é o jogo do Bragantino e o Botafogo na briga aí para na pré-Libertadores, tá? Onde o Botafogo venceu o primeiro jogo e aqui é o mesmo indicativo lá do jogo do Atlético de Madrid, tá? O Bragantino vai ter que ir para cima, então vai se abrir e aqui a expectativa vai ser também do over 1,5. Apesar do Bragantino não vir marcando tantos gols assim, ó, ele tem uma média de gols marcadas muito baixa. Nos últimos 5 jogos ele marcou apenas 3 gols, tá? Porém, devido a essa situação de ter que ir para cima, eu acredito que ele vai marcar e também que o Botafogo venha marcar. Então, nosso indicativo aqui vai ser o over 1,5
tá pagando relativamente bem para você colocar no bilhete. Agora, indo para o mercado de resultado e trabalhando aqui com o meu time, que é o Sport, a gente tem também um jogo de Copa do Brasil, um jogo com importância muito grande, principalmente financeiramente falando, tá? E aqui o Sport é um time que está bem arrumado, um time que vem com algumas vitórias seguidas, tá? E jogando dentro de casa, é um time bem forte. Ó, nos últimos 5 jogos ele ganhou 4 e empatou 1. Inclusive esse empate aqui foi com Fortaleza na Copa do Nordeste. Fortaleza que é da equipe muito forte também aqui no Nordeste. Então aqui, sendo bem direto, eu acredito nesse favoritismo do Sport, porém está com a odd muito reduzida. Aqui está indicando 1,29, mas na Bet365 essa odd já está 1,18. Ou seja, está muito favorável aqui para o Sport e eu acredito realmente nisso. Então, se você quiser trabalhar nesse jogo do Sport, eu indico vitória do Sport e over 1,5 para você colocar no bilhete, tá? Agora, outro jogo de favorito é o jogo lá no Peru, entre o Sport Cristal e o Melgar. O Sport Cristal, ele é o líder da competição, é uma competição que está no início ainda, tem 7 jogos, mas a gente já vê esse destaque aí no time do Sport Cristal, né, que venceu 6 e empatou 1, tá? Não perdeu de ninguém, tem 22 gols marcados e 7 gols sofridos, tá? Enquanto que o Melgar ele tem 10 pontos, em 7 jogos ele ganhou 3, empatou 1 e perdeu 3. Então aqui é favoritismo aí do Sport Cristal. Essa odd de 1,57 é vitória seca, tá? Agora indo para o nosso último jogo, o jogo da Champions League do Borussia Dortmund e o PSV. Aqui é o jogo bem parelho, tá? A gente tem odds parelhas, mas jogando em casa eu acredito aqui na vitória do Borussia Dortmund ou no empate. Eu não acredito que o Borussia Dortmund venha perder esse jogo. O primeiro jogo foi 1-1. Apesar do Borussia Dortmund não estar tão bem no campeonato alemão, e o PSV vem muito bem lá na Holanda, porém, eu acredito que o Borussia Dortmund ele tem um time melhor, tá? Os dois times aqui são times overs, porém, por se tratar de um jogo de oitava de final, eu acredito que seja um jogo mais truncado, apesar de acreditar que a gente possa bater esse over 1,5, inclusive está pagando 1,20, mas com um leve favoritismo aqui pro lado do Borussia Dortmund, e eu indico aqui um dupla chance pro Borussia Dortmund, beleza? Agora indo lá pro nosso joguinho, um joguinho, como eu falei, bem conservador, com a odd de 1,56, para a gente trabalhar aqui no jogo do Levante, com empate anula para o Levante a 1,35 e o Borussia Dortmund mais um, handicap mais um. Isso significa que ele pode perder até de um gol de diferença que devolve a nossa bet. Se for empate ou vitória do Borussia Dortmund, a gente ganha, tá? Se o Borussia Dortmund perder com um gol de diferença, devolve e só conta esse jogo aqui de cima. Então aqui a gente vai trabalhar com meio stake para pegar essas odds mais altas no ao vivo. E é isso aí. Tamo junto no green e no red. Valeu!